Está escrito em Salmos 37, versículos 23 a 25 o seguinte: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que tudo o que nós queremos é ter certeza de que não estamos caminhando sozinhos, não é mesmo? Em meio às pressões, às decisões difíceis, aos dias acelerados que parecem não dar trégua, o coração humano anseia por direção. Mas, mais do que isso, anseia por segurança. E é nesse cenário que o salmista declara algo profundamente consolador. Algo que precisa ser ouvido não apenas com a mente, mas, sobretudo, com o coração. Ele declara: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Perceba a beleza dessa palavra. Os passos não são apenas observados, não são apenas permitidos, eles são confirmados pelo Senhor. Isso significa que há um Deus que não apenas vê o caminho, mas participa dele. Um Deus que se envolve, um Deus que dirige, um Deus que estabelece, um Deus que firma. E aqui é uma verdade que confronta diretamente o tempo em que nós vivemos. Porque hoje, muitos vivem sem direção, sem discernimento, tomados por decisões impulsivas, guiados por emoções instáveis, pressionados por um mundo que exige rapidez, produtividade, resultados imediatos. Nós vivemos dias, eu diria, em que as pessoas caminham muito, mas sabem pouco para onde estão se direcionando. E esse texto bíblico de Salmos 37 nos convida a parar, refletir e reconsiderar o fundamento dos nossos passos. Porque não se trata apenas de andar, se trata de quem está estabelecendo o caminho. Quando o salmista fala aqui de um homem bom, ele não está se referindo a alguém perfeito, mas a alguém alinhado. Alguém que decidiu viver debaixo da potentosa mão do Senhor. Alguém cujo coração busca agradar o Senhor. E então, os passos dessa pessoa, diz o texto sagrado, eles são confirmados pelo Senhor. Isso não significa ausência de dificuldades. Não. Não significa também que não haverá dúvidas durante a caminhada, durante a trajetória. Não significa que tudo irá ser fácil. Não. Significa que há propósito, há direção, há sustento enquanto caminha. E mais do que isso, o texto diz que Deus se deleita nesse caminho. Isso é extraordinário. O Deus eterno, o Criador de todas as coisas, encontra prazer em acompanhar os passos de um coração que o busca. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, isso nos leva a uma pergunta inevitável. Será que o caminho que nós temos trilhado tem sido, de fato, motivo de deleite para Deus? Ou nós temos caminhado tão apressadamente, tão distraídos, tão absorvidos pelas urgências da vida, que já não consideramos mais a presença dele durante o percurso? Nós vivemos dias em que o tempo é, digamos, escasso, em que o silêncio é raro, em que a alma vive constantemente ocupada. São tantas as demandas para nos ocupar. E nesse ritmo, muitos de nós até caminham, mas não percebem que se desconectaram da fonte que sustenta os nossos passos. E então, o texto bíblico continua e diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta pela sua mão. Aqui nós entramos em um nível
ainda mais profundo da graça de Deus. Porque o salmista não diz se cair, ele diz ainda que caia. Ou seja, a queda em algum momento pode acontecer durante a nossa caminhada. E isso quebra uma expectativa equivocada que muitas pessoas carregam. A de que andar com Deus significa nunca falhar, nunca tropeçar, nunca errar. Mas a realidade da caminhada cristã é outra bem diferente. Ou seja, há dias de firmeza, sim, mas também há dias de fraqueza, de vulnerabilidade. Há momentos de clareza, mas há também momentos de confusão mental, emocional, espiritual. Há tempos de vitória, sim, mas também há quedas ao longo do caminho. E aqui está a diferença fundamental. Não é a ausência de quedas, mas a presença de um Deus que nos sustenta com a sua poderosa mão, diz o salmista. O texto aqui não nega a queda, mas afirma algo maior do que ela. Ele diz, ainda que caia, não ficará prostrado. Isso significa que a queda não define o fim da nossa história. E quantas pessoas hoje estão exatamente nesse lugar? Caíram e acham que não tem mais como levantar-se? Caíram em alguma área? Tropeçaram em alguma decisão? Se frustraram consigo mesmos? Se decepcionaram com a própria caminhada? E muitas vezes o peso da culpa, da vergonha, do fracasso tenta convencer o coração de que não há mais como continuar. E quantos nesse processo têm desistido, não é mesmo? Mas olha, a palavra de Deus nos chama de volta à verdade. Ou seja, há uma mão que sustenta. E não é qualquer mão. É a mão do Senhor. A potentosa mão do Senhor. Uma mão que não falha. Uma mão que não abandona. Uma mão que não solta no meio do caminho. Mesmo quando nós falhamos, Ele permanece fiel. Assim é o que diz a palavra do Senhor. Mesmo quando nós enfraquecemos, Ele continua nos sustentando. E isso não é um convite à negligência da nossa parte, não. Mas um chamado à confiança. Porque saber que Deus sustenta não nos leva a viver de qualquer forma, mas nos leva a viver com mais dependência, mais humildade, mais consciência da graça de Deus. E aqui nós precisamos trazer isso para a realidade dos nossos dias. Isso porque nós vivemos em uma geração que cobra perfeição, que expõe falhas, que cancela pessoas, que mede valor por desempenho. E nesse ambiente, quando alguém cai, muitas vezes não encontra apoio, não encontra um suporte para se levantar. Pelo contrário, só encontra julgamento. Mas o Deus da palavra não é assim. Ele corrige, sim. Ele nos disciplina, sim. Mas Ele também nos sustenta, nos levanta, nos restaura. E talvez hoje você, meu querido irmão, minha amada irmã, precise ouvir isso. Você pode ter tropeçado. Você pode ter se perdido em algum momento da caminhada. Você pode ter tomado decisões equivocadas. Mas se o seu coração ainda deseja Deus, se ainda há um anseio de voltar para Deus, se ainda existe uma chama, mesmo que pequena, saiba, Ele ainda está com a mão estendida para você. E Ele não sustenta de longe, Ele sustenta de perto, no momento exato da necessidade. E isso muda completamente a forma como nós caminhamos, como nós avançamos. Porque quando nós entendemos que não estamos sozinhos, quando entendemos que há um Deus confirmando os passos e sustentando-nos nas quedas, a ansiedade tende a perder a sua força, o medo tende a diminuir e a esperança renasce em nosso coração. E então, a caminhada deixa de ser
um peso quando isso acontece. E passa a ser uma jornada de confiança. Mas eu gostaria de dizer que há algo importante aqui. O texto fala de passos, não de saltos. Ele fala aqui os passos. Deus trabalha no processo, no dia a dia, nas coisas ordinárias do dia a dia. E isso confronta a mentalidade imediatista dos nossos dias, porque nós queremos respostas rápidas, mudanças instantâneas, resultados visíveis, mas Deus trabalha passo a passo, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma direção de cada vez. E talvez o que você precise hoje não seja entender toda a jornada, mas apenas confiar no próximo passo. Porque se Ele confirma os passos, você não precisa enxergar o caminho inteiro. Basta continuar caminhando com Deus. E mesmo que haja quedas, mesmo que haja tropeços, mesmo que haja momentos difíceis, você não ficará prostrado. É o que diz o texto bíblico, porque há uma mão sustentando. É o que ele diz no versículo 25, né? Ainda que caia. 24, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com a sua mão. E ao refletirmos nisso, nós somos levados a desacelerar, a respirar, a reorganizar as nossas prioridades, a lembrar que a vida não é apenas sobre correr, produzir, alcançar. Não, absolutamente. Mas é sobre caminhar com Deus. E talvez hoje seja o dia de ajustar o passo, de acertar o passo, de voltar a ouvir a voz do Senhor, de permitir que Ele alinhe o nosso caminho, de entregar novamente o controle, porque quando Deus confirma os passos, não significa que não haverá mais desafios, mas significa que haverá propósito em cada etapa, em cada passo. E quando Ele sustenta na queda, não significa que nunca mais iremos errar, mas significa que nunca mais estaremos abandonados. Então, em meio à correria deste mundo, em meio às pressões do dia a dia, em meio às incertezas, em meio a tantas demandas, aos dias difíceis, devemos parar e lembrar. Se o nosso caminho está nas mãos do Senhor, se o nosso coração busca agradá-lo, significa que os nossos passos estão sendo confirmados. E mesmo que você venha a tropeçar, você não ficará no chão, não ficará prostrado, porque a mão que te chamou é a mesma que te sustenta até o fim. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.